Olá, sou Adriano Franz Dorigan, aluno de mestrado do curso de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras e possuo como orientação o professor Eduardo Alves. Juntamente com o Nefit, aqui do Departamento de Fitopatologia, vamos falar de um tema muito importante e atual na agricultura brasileira, que é a resistência de fungos fitopatogênicos a fungicidas. Somente um breve histórico para situarmos de como que ocorreu a introdução dos fungicidas na agricultura. Verificamos que desde 1700 os agricultores utilizavam fungicidas. Uma data marcante foi 1882, onde Alex Millardet ele descobriu a cauda bordaleza, que até atualmente é utilizada para o controle do mildio pulverulento da videira, uma doença importantíssima da cultura. Posteriormente, outros fungicidas foram sintetizados e também podemos ressaltar que as pessoas, por falta de informação, utilizavam até fungicidas à base de mercúrio, que são amplamente tóxicos para os animais e também para o ser humano. Com o passar dos anos, fungicidas foram produzidos, como Captan, Mancozeb, que são ainda utilizados, e a partir da década de 90, vou citar um exemplo, como os fungicidas QOI, que são inibidores da quininoxidase, são moléculas que possuem um modo de ação muito específico, que é na mitocôndria. Eles foram produzidos e foram amplamente utilizados, e vamos ver que já temos relatos de resistência de fungos a esse fungicida. Com relação a alguns conceitos e definições, primeiro, o que seria fungicidas? Então, todo agente que possui a capacidade de controlar doenças causadas por fungos fitopatogênicos pode ser denominada como fungicidas. E agora uma outra definição importante. O que seria resistência a fungicida? Nada mais do que uma alteração herdável e estável em um fungo fitopatogênico devido a várias aplicações de um fungicida nesse fungo, resultando então uma diminuição da sensibilidade ao produto, ao fungicida. Ou seja, o fungo ele se tornou resistente devido a uma alteração herdável que passa da sua geração para as próximas gerações, e quando se aplica o fungicida não se tem êxito no controle desse fungo fitopatogênico. Com relação a esse tipo de resistência, temos vários conceitos. Temos a resistência cruzada, onde um fungo fitopatogênico ele é resistente a um ingrediente ativo específico. Temos como exemplo, o oídio ele pode ser resistente à azoxastrobina e à piracostrobina. Ambos princípios ativos, ou na verdade ingredientes ativos, pertencem ao grupo químico das estrobirulinas. As estrobirulinas que são os fungicidas QOIs, ou seja, esses dois princípios ativos, eles pertencentes às estrobirulinas, o fungo quando submetidos a esse fungicida, ele é resistente e não morre. Essa é denominada resistência cruzada. Agora, a resistência múltipla é quando o fungo fitopatogênico ele é resistente a dois ou mais fungicidas não relacionados. Por exemplo, temos a Botrytis cinerea, que é o fungo do morangueiro que causa um mofo cinzento no morangueiro. Esse Botrytis ele pode ser resistente a dois grupos químicos diferentes de fungicidas ou mais. Por exemplo, resistente a triazóis e SDHI, e também pode ser resistente também a estrobirulinas. Ou seja, é uma resistência múltipla onde o fungo adquiriu essa resistência para diferentes grupos químicos de fungicidas. A resistência ela pode ser qualitativa, onde a perda de efetividade ela ocorre de modo repentino. E quando você faz uma análise da sua população, dá para você identificar claramente a diferença de suscetibilidade e resistência. Ou seja, vai ser bem nítido você identificar os isolados sensíveis e resistentes. Se você observar no gráfico, temos então a aplicação do fungicida, temos antes da aplicação do fungicida e posteriormente a aplicação do fungicida. Dá para verificar com clareza os isolados que são
que são os resistentes e os que foram sensíveis, que morreram na dose comercial. Os que foram resistentes não morreram na dose comercial. E dá para verificar então a diferença entre um isolado sensível e um isolado resistente. Agora, a resistência quantitativa ela é um pouquinho diferente. Após você submeter o seu fungo a determinado fungicida, você vai verificar uma diminuição da sensibilidade do fungo ao fungicida. Porém, diferente da qualitativa, onde você via com nitidez a diferença de um resistente para um sensível, agora aqui na quantitativa vai ter alguns níveis de resistência até chegar ao sensível. Então, a resistência ela vai ocorrer em graus variáveis. Então, teremos então um isolado de fungo fitopatogênico que é extremamente resistente, um moderadamente resistente, um isolado que pode ser moderadamente sensível e um isolado que pode ser extremamente sensível. Então temos aqui diferentes níveis ou graus de resistência ou suscetibilidade, contemplando então a resistência quantitativa dos fungos fitopatogênicos aos fungicidas. E como que ocorre a origem da resistência? Se vocês analisarem essa imagem aqui, dá para verificar, após a aplicação de um fungicida sistêmico de alta especificidade, por exemplo, vamos aplicar um fungicida QLI, inibidores por exemplo, QLI, inibidores da quininoxidase. Se você verificar aqui na aplicação desse produto A, nessa população inicial de fungos, onde temos grande quantidade de fungos sensíveis e somente um resistente, após a aplicação temos então a morte de grande quantidade dos sensíveis, porém o resistente ele permaneceu na população, juntamente com alguns sensíveis que não morreram. Depois, em uma segunda aplicação, você observa que essa população de fungos resistentes ela tendeu a aumentar e alguns sensíveis também não morreram. Depois, com outras aplicações, você notou que ocorreu um aumento exponencial de isolados resistentes na população e eles não foram controlados com a aplicação do fungicida. É possível verificar então que esse isolado resistente ele possui alguns mecanismos de resistência. Nessa figura e também é possível verificar alguns mecanismos que o fungo possui que dá resistência aos fungicidas. Por exemplo, o desenvolvimento de uma via metabólica alternativa para fugir da via em que o fungicida atua. Pode ocorrer uma degradação metabólica do fungicida. Quando o fungicida entra na célula, ele pode ser destruído, esse composto químico ele pode ser destruído pelo fungo. O fungo também pode ter mecanismo de exclusão ou expulsão do fungicida. Uma vez que o fungicida entra na célula, a célula fúngica tem mecanismos que pode possibilitar a expulsão do fungicida da célula, onde algumas proteínas elas atuam na membrana plasmática, facilitando o carreamento para fora, o bombeamento do fungicida para fora da célula fúngica. Temos então também um decréscimo na permeabilidade da membrana, dificultando a entrada do fungicida na célula fúngica. Pode ocorrer também um aumento da detoxificação, ou seja, a célula fúngica consegue possibilitar uma detoxificação do fungicida, o que diminui a eficiência do fungicida no controle ou para matar a célula fúngica. E o principal mecanismo de resistência é a alteração bioquímica do sítio-alvo, ou seja, devido a mutações que ocorrem no sítio-alvo, não se tem uma perfeita ligação entre o sítio-alvo, que é a proteína onde que o fungicida vai se ligar. Não ocorrendo então uma perfeita ligação entre o fungicida e o sítio-alvo, então não se tem uma efetiva controle do fungicida na célula fúngica.
Agora, para detectar os fungos fitopatogênicos resistentes aos fungicidas, deve-se realizar então análises fenotípicas. Essas análises fenotípicas você vai determinar então a baseline level, que no caso seria a população base, ver se vai identificar se nessa população ocorre a presença de fungos que são resistentes ou sensíveis ao fungicida. Depois que você determinou essa população base, você vai realizar a determinação da IC50. A IC50 nada mais é do que a dose que inibe metade do crescimento do fungo. E essa IC50 ela pode ser determinada a partir de uma curva de dose-resposta. E você vai então se basear na dose de campo para determinar a sua curva de dose-resposta. A sua curva de dose ela deve possuir doses inferiores e doses posteriores à dose de campo. Depois, assim você pode calcular e determinar a IC50 a partir de um ensaio ou um teste de sensibilidade in vitro. Análises moleculares são de extremamente importância para poder confirmar se realmente o fungo ele é resistente aos fungicidas. E para determinar, pode-se fazer o sequenciamento de alguns genes alvos. Para os fungicidas QI, que são inibidores da quininoxidase, pode-se realizar então um sequenciamento dos genes CIT-B. Para os DMIs, um sequenciamento dos genes CYP51 e para os fungicidas SDHIs, um sequenciamento do gene SDHI-A, B, C e também o D, já que para esse fungicida, a enzima alvo ela tem parálogos, no caso aqui são 4 parálogos, que são duplicações desse gene. Se aplicarmos um fungicida, no caso um fungicida QI, que são inibidores da quininoxidase, em uma célula fúngica, o seu mecanismo de ação vai ser na mitocôndria e ele vai atuar diretamente na respiração celular do fungo. O fungicida ele vai se ligar, no caso azoxastrobina, aplicando azoxastrobina, ele vai se ligar ao citocromo B, CIT-B, e lá no citocromo B ele vai impedir o transporte de elétrons do citocromo B para o citocromo C. Impedindo então esse transporte de elétrons, não irá ocorrer a produção de energia, ATP. Não tendo ATP na célula, a célula entra em colapso e vem a morte. Dá para verificar molecularmente através do sequenciamento, depois que você obteve DNA genômico, e verificar a presença de mutações no gene CIT-B, no gene do citocromo B. E se você determinar então essas mutações, pode verificar duas que são responsáveis para a emergente de resistência. A principal delas é na posição 143, a troca de uma guanina por uma alanina. Essa mutação G143A possibilita a resistência. Pode ocorrer, mas só que em menor quantidade, a mutação na posição 129, a troca de uma fenilalanina por uma lisina. Então essas são as duas mutações pontuais que conferem resistência dos fungos aos fungicidas QOIs. Os fungicidas DMIs, que são fungicidas inibidores da desmetilação de ergosterol, temos aqui, como por exemplo, o tebuconazol, que é um fungicida triazol. Se você aplicar ele no campo, você pode verificar que esse fungicida ele vai se ligar ao sítio-alvo do gene CYP51A, onde tem a enzima 14-alfa-desmetilase. Então, a molécula de tebuconazol se liga à enzima 14-alfa-desmetilase. Ao se ligar a essa enzima, não se tem a produção de um importante lipídio, que é o ergosterol. Esse lipídio compõe a membrana plasmática dos fungos fitopatogênicos. Não produzindo esse lipídio, que é de extrema importância, a célula entra em colapso e vem a morte. Porém, se não ocorrer em fungos resistentes, não ocorre essa total ligação do fungicida com a molécula. Assim, o fungo pode ter um escape e pode conseguir contornar a presença do fungicida, tornando-se resistente ao mesmo. Dá para verificar essa resistência através de análises das sequências do gene CYP51A.
Uma mutação foi descoberta por Dorigan em 2018 na posição 158. Essa mutação R158K para a pediculária possibilitou então a emergência de resistência aos fungicidas triazóis. Um outro fungicida importante, o mais moderno, fungicida da agricultura, são os SDHIs, que são os fungicidas inibidores da desidrogenase succinato desidrogenase. Temos então aqui um exemplo de fungicida, que é o fluxapiroxade. Quando você aplica o fluxapiroxade, o que vai acontecer? Ele vai se ligar ao sítio ubiquinona, e se ligando ao sítio ubiquinona, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, vai interromper a formação de alguns compostos importantes que estão responsáveis pela respiração celular do fungo. Assim, o fungo irá ter a sua produção de energia comprometida, produção de ATP comprometida. Também, após a obtenção do DNA genômico, dá para você fazer as análises da presença de mutações no gene SDH, B, C e D, principalmente. As mutações podem conferir resistência ao fungicida SDHI. No campo, é importante adotar várias estratégias anti-resistência, utilizando programas de monitoramento. E o primeiro passo seria estabelecer a população base, a baseline level. E como determina isso? Então você realiza a amostragem do patógeno na área e já faz o isolamento do mesmo e depois submete a um teste de sensibilidade in vitro e determina o valor de IC50, que é a concentração efetiva capaz de inibir metade do crescimento micelial do fungo. A partir de como eu expliquei anteriormente, você tem a dose de campo e determina a sua curva de dose e resposta. Após você determinar IC50 e verificar se tem isolados resistentes na sua população, você faz então esse monitoramento e verifique principalmente se ocorre um aumento dessa população de isolados resistentes no decorrer do tempo e também faça a avaliação da ação do fungicida, se ele está sendo eficiente, porque tem vários fatores que podem diminuir a eficiência do fungicida. A resistência de fungos aos fungicidas é um deles. Se possível, uma dica seria entrar em contato com alguma empresa, no caso a empresa fabricante da molécula, se caso houver resistência do fungo ao fungicida. Agora, para evitar, no caso, algumas estratégias para a redução da pressão de seleção, você deveria evitar a aplicação de fungicidas em períodos muito críticos e vulneráveis ao fungicida. No caso, quando a pressão de inóculo do fungo está muito alta ou também em períodos chuvosos, onde o fungicida não é tão eficiente. Também é importante adotar estratégias como redução da quantidade e frequência de aplicação e sempre aplicar o fungicida quando estiver no nível de dano econômico da cultura. Escolher um método de aplicação que minimize a exposição do fungicida ao patógeno é importante para evitar a emergência de resistência e sempre que puder utilizar a rotação de grupos químicos diferentes para evitar a resistência de fungos aos fungicidas. Talvez realizar a aplicação de misturas utilizando um fungicida de menor risco de resistência com um fungicida de maior risco de resistência, talvez seria uma estratégia que poderia auxiliar. E sempre realizar monitoramento de detecção de isolados existentes na cultura. E como considerações finais, sempre utilizar o manejo integrado de doenças, não somente o controle químico, mas também, se possível, controle genético. Utilizar a resistência varietal é muito importante. Em alguns casos não é possível, mas sempre que for possível, essa é uma das medidas de controle muito importante. Controle biológico, cultural e também de resistência de hospedeiro são outros que podem facilitar então esse manejo das doenças nas grandes culturas. E é isso. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal de Lavras, Departamento de Fitopatologia e ao NEFIT
Núcleo de Pesquisa em Fitopatologia.